Elivaldo Barbosa, a Caixa Econômica Federal é uma das instituições mais importantes do Brasil, sem dúvida nenhuma, Elivaldo Barbosa. Exatamente, uma instituição pública, um agente financeiro público e que tem aí uma atuação muito forte na parte, por exemplo, de infraestrutura urbana, em projetos de saneamento, em financiamentos de mobilidade urbana, como também, Joelson, na área habitacional. Essa talvez tenha sido a área que mais projetou a Caixa Econômica Federal aí nas últimas décadas até. Né? E atualmente a instituição é presidida por um piauiense. Correto, o Nelson Souza é piauiense, né, os pais de Parnaíba. Ele, na verdade, nasceu em São Paulo, mas logo veio para o Piauí. Ele tem praticamente a origem dele é de Parnaíba, da região norte do estado, e hoje ocupa esse cargo importantíssimo, que é presidir uma instituição do nível do porte da Caixa Econômica Federal. Vamos conversar com ele então, Elivaldo Barbosa. Nós estamos recebendo a visita do Dr. Nelson de Souza, que é o presidente da Caixa, Nelson, presidente da Caixa Econômica Federal, presidente nacional da Caixa, e vai trazer para nós as informações a respeito do desempenho da Caixa Econômica Federal, da importância de ser ele um piauiense nessa função tão importante, tão honrosa. Dr. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo. Primeiro, eu queria que o senhor falasse sobre isto, um piauiense que está no comando de uma instituição tão importante. Como é que o senhor vê para o estado do Piauí a estratégia de ser um piauiense nessa função tão importante? Olha, primeiro é com muito orgulho por ser piauiense. O segundo é que é o segundo banco que eu estou presidindo. Inicialmente eu fui presidente do Banco do Nordeste também, no período de 2012 a 2015, e agora foi incumbida essa missão de presidir a Caixa. E a escola que eu tive foi a escola da Caixa Econômica no Piauí. A minha formação é do Piauí. Eu fui superintendente em todas as funções, desde gerente geral, Caixa Executivo, gerente de habitação, todas as funções. Uma carreira na Caixa. Então, minha carreira foi do Piauí. Então, né, como diz, não foi que eu me formei lá fora e fui ser. Não, eu fui formado no Piauí. Eu acho que dá mais legitimidade ao nosso estado e fui para lá. Então, estou há 15 anos. E nesses 15 anos fora do Piauí, eu tive o cuidado, tive assim, a grata satisfação de confiar a mim a presidência do Banco do Nordeste e depois agora a presidência da Caixa Econômica. Então eu tenho que agradecer ao meu povo do Piauí. E doutor Nelson, a Caixa Econômica ela registrou um lucro de 3,2 bilhões, né, nesse primeiro trimestre de 2018. A que o senhor atribui esse desempenho, essa performance da Caixa em relação a esses valores? Olha, nós estamos com um trabalho muito forte. Antes de ser o presidente, eu vinha à frente da vice-presidência de habitação, por 2 anos e meio aproximadamente. E nós vimos um trabalho muito forte da busca da eficiência, sem perder de vista, logicamente, a identidade da Caixa, que é ser um banco executor das políticas públicas e sociais. Então, o cuidado nosso de nos adequar ao Acordo de Basileia, o cuidado da eficiência, o cuidado de tornar a Caixa mais ágil através do banco digital, da transformação digital. E, especificamente, em 2017, nós já tivemos um balanço que foi histórico, um lucro de 12 bilhões e meio. E nesse primeiro trimestre de 2018, que é de janeiro a março, nós tivemos o maior lucro da última década no primeiro trimestre. Foram 3 bilhões e 200. E esse lucro financeiro, que foi o melhor da história da Caixa, também nós não deixamos de cuidar do nosso balanço social, que é o balanço que identifica a Caixa. É como o próprio Elivaldo está dizendo, a própria existência da Caixa Econômica, para habitação, para o saneamento, para a infraestrutura, para o pagamento, para o Bolsa Família, para o PIS, para o seguro-desemprego, para o FGTS, tudo isso. E esse lucro, doutor Nelson, ele vem num momento de cenário adverso, né? O Brasil inteiro sofre os efeitos de uma crise que começa ali em 2014. Isso afetou o banco? A performance poderia ter sido melhor? Olha, eu não tenho dúvida que qualquer economia, quando ela não está no auge, nós estamos dentro de um cenário. E, logicamente, que uma instituição financeira como a Caixa, ela também sofre, apesar da magnitude da Caixa. Agora, tivemos crescimento PIB negativos, por exemplo, nos últimos anos, e 2018 nós estamos esperando o PIB, a projeção é positiva,
Então já dá uma melhora, já melhora um pouco com relação a isso. A economia, se nós olharmos, ainda tem os indicadores ainda estão ali com taxa de juros, taxa básica de juros controlada, a inflação ainda baixa. Nós temos aí vários aspectos positivos, né, na economia. O que nós temos é que ter o cuidado de gerar emprego e renda para que essa economia seja fomentada e que ela não entre em declínio. Então, nós ainda estamos aí com a projeção de PIB que de 1,4% para os mais pessimistas até 2% para os otimistas. Nós tivemos uma projeção até melhor, chegava a 3% ao ano. Mas hoje 1,8% nós acreditamos. Então, nesse cenário econômico, a Caixa Econômica vem de ter um desempenho acima da própria cenário econômico. Mas isso performance é melhor do que o restante. A performance é melhor do que o restante. E eu diria, eu estava dizendo ao meu amigo Caffarelli, que é o presidente do Banco do Brasil, e eu adoro, eu primeiro fui empregado do Banco do Brasil, fui menor aprendiz do Banco do Brasil, assim como o Caffarelli. Aqui no Piauí também. Aqui no Piauí também, em Parnaíba. Eu disse para ele o seguinte, olha, dessa vez foi a primeira vez que a Caixa deu lucro no primeiro trimestre maior que o Banco do Brasil. Então é importante porque nós defendemos a sinergia de bancos públicos. Por exemplo, é importante que Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES se unam em benefício de criar condições melhores para o povo brasileiro. Eu acho que esse é o grande papel de bancos públicos. Presidente, nos últimos 6 meses, a Caixa esteve aqui no Piauí, na agenda institucional do governo do Estado, na agenda política da oposição, da situação, tudo por conta de 2 operações financeiras da Caixa com o governo do Piauí. Finisa 1 e 2. E a liberação sai hoje, sai amanhã. Agora o senhor chega, inclusive coincide com a liberação do Finisa 2 de 315 milhões de reais. O que aconteceu com essas operações de crédito, presidente? Na realidade, são 2 mútuos, são 2 contratos, um de 600 milhões, um de 315 milhões, que, logicamente, no primeiro contrato de 600 milhões, o Finisa 1, nós já liberamos, desembolsamos 307 milhões. Isso. Esse 307 milhões precisaria ter a prestação de contas, como qualquer outro contrato, precisa da prestação de contas para poder fazer as outras liberações, as liberações subsequentes. Nesse ínterim, foi contratado também o Finisa 2 de 315 milhões, que, como a prestação de contas do primeiro desembolso do Finisa 1 está ainda em andamento, vinculou-se, né, a que um contrato tinha a ver com o outro. Essa foi a interpretação, entendeu, do jurídico da Caixa, entendeu? Ou seja, enquanto não prestasse conta do Finisa 1, não podia liberar o Finisa 2. Como anda em andamento, mas isso subiu ao Supremo, né, ao STF, e o ministro Edson Fachin, por 2 oportunidades, acionou a Caixa Econômica, né, para que a Caixa se manifestasse. Na primeira vez a Caixa se manifestou, colocou todas as alegações, e na segunda, agora recente, esta semana, coincidentemente, ele teve mais uma sentença do ministro Fachin pedindo para que a Caixa apresentasse um cronograma em 48 horas da liberação do Finisa 2. E ele chegou à conclusão que o Finisa 2, que não existia uma vinculação do 1 com o 2. Então, em vista dessa determinação, dessa sentença, a Caixa apresentou o cronograma em uma parcela, porque ele diz, apresente o cronograma de acordo com o contrato. O contrato diz, a liberação é única, é uma parcela única. Então, a Caixa apresentou que, após a determinação dele, da apreciação da nossa petição, em 5 dias úteis, nós vamos liberar de acordo com o contrato. 315 milhões de uma vez. 315 milhões de uma parcela seguindo o que foi contratado. Tá certo. O governador, inclusive, falou a respeito deste assunto, Elivaldo Barbosa. É verdade, Joelson, para o governo era uma expectativa muito grande em torno da liberação. Então, hoje, quando participava lá da solenidade de posse da posse do presidente do Tribunal de Justiça, ele comentou sobre essa liberação agora confirmada pela Caixa. Vamos ver o que disse o governador. Não há uma vinculação de um com o outro, não é? Na verdade, está coincidindo o momento em que estamos tendo a liberação desse contrato de 315, coincide com o momento também em que nós estamos tendo a conclusão da prestação de conta da outra parte que já foi aplicada. E certamente
com base nisso, a nova liberação. Bom, tá então o governador falando, inclusive, que há a coincidência, então, da prestação de contas com a liberação dos 315 milhões. O que leva a crer, presidente, que podemos ter uma liberação que vai chegar perto dos, aliás, superar os 600 milhões quase que simultaneamente, por coincidência, né? São 315 milhões, né, do Finisa 2, esse ainda está, o próprio ministro do STF já deve autorizar, né, já que nós peticionamos favoravelmente a liberação, né, e nós estamos realmente no estágio avançado de análise da prestação de contas do primeiro desembolso do contrato de 600 milhões. Então, após a definição dessa análise dos 307 milhões do contrato de 600, nós faremos, logicamente, seguindo o contrato, as liberações. Agora, essa definição depende de uma análise técnica lá da Caixa Econômica, sim, não análise, tem análise outra ingerência que não seja técnica. Totalmente técnico, como foi seguido até agora dentro desses contratos. Totalmente, tanto do Finisa 1 como do Finisa 2. E o que houve, então, de problema no Finisa 1 que gerou tanta polêmica? De fato, houve um problema na prestação de contas? Na análise, como qualquer prestação de contas, ela continua em análise. Né? O jurídico da Caixa entendeu assim, que enquanto não concluísse a análise do primeiro desembolso do Finisa 1, dos 600, certo? Não poderia liberar o Finisa 2, que era como se tivesse ainda com a pendência. Mas o ministro, né, do STF deixou bem claro que não existe a vinculação. Agora, a principal pendência era porque o governo teria descumprido a agenda de projeto, desviado a finalidade da aplicação dos recursos. Não, mas se houver qualquer coisa dentro das liberações de um contrato desse que não estejam, qualquer coisa que não esteja de acordo com o contrato, ele simplesmente será glosado, entendeu? E simplesmente não será liberado o valor correspondente àqueles itens que não têm documentos comprobatórios. Então, é uma análise normal de um contrato, entendeu? Entendi. Normal, altamente técnica. Porque na época você falou que tinha que ser colocado em uma conta específica e não na conta única do Estado, o valor desses recursos, tudo isso já foi sanado? Não, para efeito logicamente, de ter uma análise, de uma gestão mais acurada de qualquer contrato, é importante que tenha uma conta que seja específica para aquele contrato. Isso aí é uma coisa mais ou menos lógica, né? Entendeu? Então, é isto que a Caixa recomenda, é isso que as melhores práticas de mercado recomendam. Doutor Nelson, outro assunto também que vale muito a pena nós tratarmos diz respeito à quantidade de dinheiro que foi investido em habitação. A habitação é uma das grandes vocações da Caixa Econômica Federal, o financiamento da habitação. E na Constituição Civil foram 80 bilhões investidos em programas, né, de imobiliário. Como é que a Caixa tem planejado o crescimento de investimentos nesse setor, visto que a construção civil até pauta o seu crescimento muito nesses investimentos que são feitos pela Caixa? A habitação é o core business da Caixa, é o principal negócio da Caixa. Tanto a habitação de mercado, quando tem como fonte de recursos a poupança, como a habitação popular, que tem como fonte de recursos o FGTS, principalmente o Minha Casa Minha Vida. Então a habitação é o setor que mais gera emprego e renda. E a Caixa tem 69% do mercado imobiliário brasileiro. Então, somente para 2018, nós temos 85 bilhões e 100 só para habitação. Nós já largamos com esse orçamento, que muitas vezes tem suplementações orçamentárias, podendo chegar aí a quase 100 bilhões no ano de 2018. Agora, recentemente, das 650 mil unidades Meta Brasil de habitação para 2018, agora em Florianópolis, no encontro da habitação que teve agora no mês de maio, o presidente Temer também colocou, aumentou esses 650 mil unidades, que é a Meta Brasil, mais 50 mil unidades, principalmente com fundo de FGTS, chegando a 700 mil unidades habitacionais para o ano de 2018. E quem executa isso é a Caixa Econômica Federal. É a grande protagonista desse setor. E é o que gera emprego e renda. E para o Piauí, qual a expectativa de investimentos na construção civil, até porque aí o segmento anda meio que
paralisado, aí carente de mais investimentos, e como o senhor falou bem, a Caixa Econômica é a principal parceira desse segmento da economia. Olha, aí eu volto à história nós temos como presidente da Caixa pensar no Brasil inteiro. Mas eu tenho que ter um cuidado especial com o meu estado, correto, com o nosso estado. E faz bem, senhor, essa postura sua. Então, bom saber, né? Então nós temos já no Piauí, nós já temos 1 bilhão só para habitação. Vocês viram que nós falamos agora em 2 contratos do estado, só no 2 dá quase 1 bilhão quase também. 1 bilhão, só para o estado. Vamos assinar hoje com Firmino, prefeito de Teresina, outro contrato de Finisa, tem mais outro sendo gerido. Então vamos assinar ainda este mês de junho com vários municípios para, no caso da mobilidade urbana, em especial pavimentação, asfalto, tal, isso tudo, além de... Mobilidade urbana, o VLT também foi o VLT, participação da Caixa? Agora segunda-feira também, a viagem inaugural do VLT. Então, se nós imaginarmos, chegamos aqui rapidamente, facilmente, a 3 bilhões de recursos aqui no estado do Piauí em 2018, mas pode ter certeza de uma coisa: todos os recursos que nós tivermos a condição de capitanear, de colocar para o estado do Piauí, que nós sabemos que precisa, nós faremos. Eu acho que isso é importante para o estado e que gera emprego e renda na nossa economia. Presidente, até para a gente entender um pouco como é que funciona essa questão da gestão do FGTS, vez por outra, o governo federal mexe um pouco nessa política, autoriza liberações para que as pessoas, agora mesmo no período mais recessivo, algumas pessoas puderam sacar FGTS dentro de algumas circunstâncias, em outros momentos se estuda a possibilidade de flexibilizar o acesso ao FGTS. Esse tipo de mexida do governo como política precisa ser feito com muita cautela. Até que ponto isso comprometeria políticas imobiliárias de construção civil se fosse mexido sem muito critério? Vou usar suas palavras, tem que ser com muita cautela. É o maior fundo que nós temos. É bom lembrar que o FGTS é um fundo privado de gestão pública. Ele é do trabalhador brasileiro, recolhimento de 8% que tem do salário na folha de cada empregado que é recolhido no FGTS. Existe o Conselho Curador do FGTS, juntamente com a Caixa Econômica Federal, enquanto agente operador, que cuida da gestão desse fundo. Esse fundo, logicamente, é definido todo no início de ano, uma peça orçamentária de 4 anos, onde se verifica qual a disponibilidade desse fundo para definir um orçamento de subsídio para o ano e também para a arrecadação desse FGTS. Então, isso aí é muito bem acompanhado. Nós sabemos, logicamente, que com a liberação que nós pagamos, você falou aqui, 44 bilhões nós pagamos, o que o FGTS pagou das contas inativas através da Caixa, isso aí tudo está dentro da peça orçamentária. Tem que ter o devido cuidado, mas isso foi tudo foi analisado, né? Tudo foi planejado. Eu diria que o FGTS é sadio, continua sadio e continua como grande como a grande fonte de recursos para a habitação. O grande perigo que tem, aí é importante essa sua colocação, é modificar a destinação do FGTS. Isso é que não pode. Por quê? Tirar que o FGTS possa ir para outro setor que não seja habitação, saneamento e infraestrutura. Porque o FGTS é definido por lei, a Lei 8.036, que ele é aplicado em habitação, saneamento e infraestrutura. A partir do momento, o grande perigo é se tirar daí. Porque são vários projetos de lei tramitando no Congresso, querendo mudar a destinação desses recursos. Esse é o grande perigo, porque a peça orçamentária ela é muito bem acompanhada pelo agente operador do FGTS, que é a Caixa Econômica, e o Conselho Curador do FGTS, que ele é tripartite, laboral, patronal e governo. Tá certo. Eu queria muito agradecê-lo, doutor Nelson de Souza, presidente da Caixa Econômica, piauiense, presidente da Caixa. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Um grande abraço.